Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu vou falar com você sobre como eu estudo a história, especificamente apresentar alguns livros que eu leio, que eu recomendo, ainda que sejam livros gerais e meio que simples, mas que são interessantes para que você possa compor a sua biblioteca e também apresentar por que eu estudo esses livros no âmbito da história. Inicialmente, eu gosto de fazer meus estudos históricos visando a própria compreensão de mundo, ou seja, tudo que está relacionado a meu país, a minha cultura, aquilo que está vinculado à minha época e também às épocas passadas daqueles que me antecederam na minha família. Então, por isso que eu faço uma relação da história com a história da minha família. Inicialmente, eu já falei em outro vídeo, né, que eu acho importante fazer estudos genealógicos, procurar entender a história da sua família, mas se caso você não tenha um estudo aprofundado na sua genealogia, pelo menos estudar aquilo que está vinculado à sua própria história do seu país. Eu acho que isso já é um bom começo para que nós possamos nos entender enquanto pessoas inseridas dentro de um contexto. Então, para iniciar esse estudo, eu começo fazendo com o estudo da autobiografia. Como eu ainda não escrevi uma autobiografia, né, talvez algum dia eu venha a escrever, eu faço os meus relatos em um diário, um pequeno diário como esse, eu vou escrevendo algumas coisas, alguns relatos que vou deixar para a posteridade. Então, eu acho que você também deveria escrever um diário ou mesmo fazer um grande relato, né? Quando você atingir uma certa idade, você faz um relato sobre tudo que já se passou na sua vida, os momentos mais importantes e significativos, e deixar isso para a posteridade. Imagina se todo mundo fizesse isso ao longo da história, né? Nós teríamos muita coisa interessante deixada por nossos antepassados. Infelizmente, não foi um costume dos nossos antepassados, apenas algumas pessoas têm registros históricos ou daquilo que fazia propriamente, né? Alguns relatos em cartas, alguns poucos têm diários, mas enfim, eu acho que e considero interessante que as pessoas deveriam escrever sua autobiografia em um determinado momento, seja em um momento de maturidade ou um momento que ele já entende que aquilo é relevante para que as pessoas possam ler. E caso não tendo uma autobiografia, pelo menos que se escreva um diário. Com isso, você já vai ter uma noção histórica individual, né, com seus próprios relatos, com suas próprias histórias, daquilo que você mesmo viu e testemunhou. Né? Então é muito interessante narrar fatos históricos e o que você pensou sobre eles enquanto eles aconteciam, narrar sobre aspectos psicológicos da sua família, a sua vivência, e tudo isso vai ser o seu legado para as gerações futuras. Após fazer isso, né, diário ou autobiografia, nós começamos no estudo da família, ou seja, voltamos no tempo. E então começamos a pesquisar a história da família. Se você já tem uma família que tem livros sobre a história da família, então é interessante que você possa ler para entender o contexto da sua família, dos seus antepassados, né? Existe uma parte da história da minha família que já está escrita, né? Que eu já mencionei com vocês anteriormente, que está na genealogia paulistana ou nobiliarquia paulistana histórica genealógica, escrita pelo Pedro Tax de Almeida Paz Leme. Ele escreveu essas genealogias aqui, que contém parte da história da minha família. A outra parte, que é o período mais recente, eu estou escrevendo o próprio livro, onde eu vou narrar, então, a conexão do tempo mais antigo da genealogia até o tempo atual. E nisso, então, nós teremos a autobiografia, ou textos relacionados ao diário, a história da família em formato de livro, e depois, você lendo a história da família, procurando saber mais sobre sua família na internet também, se desenvolvendo na genealogia, você começa a desenvolver os seus estudos históricos, né? Como eu estou residindo em uma determinada cidade, no caso em Montes Claros, Minas Gerais, eu vou estudar também a história da minha localidade, porque é o contexto em que estou inserido. E como eu vivo aqui, eu estudo também a história dessa localidade para que eu possa entender as várias dinâmicas, do contexto, da história, da geografia, de tudo relacionado a essa cidade. E isso, de certa forma, interliga, né, porque a história da minha família está relacionada com a fundação da própria cidade. Então, de certa forma, a história da família está interligada também com a história da minha cidade. E aí eu adquiri aqui esses exemplares, são 3 volumes aqui, ó, Montes Claros, Sua História, Sua Gente, Seus Costumes,
de Hermes de Paulo. São 3 volumes que narram a história da cidade de Montes Claros, Minas Gerais, que é onde eu moro e onde minha família tem toda a sua história desenvolvida aí nos últimos 260 anos, mais ou menos. Então temos aqui a história de Montes Claros, a história da cidade. E se você mora em uma determinada cidade, e se sua família é de outra cidade, eu recomendo que você leia a história daquela cidade que sua família tem origem, pelo menos o tempo maior que a sua família passou naquela cidade, ou tentar entender o contexto da sua família dentro da história da cidade. Né? Eu acho isso interessante demais. Né? Além de compreender a sua própria história, também compreender a história da cidade em que você está morando ou que você nasceu. Né? Tudo isso vai te trazer aí uma riqueza cultural, uma riqueza que irá te proporcionar ampliação de conhecimento sobre a sua localidade, sobre a sua cultura e sobre, especialmente, o seu ambiente. Né? Pesquisando também depois da história da sua cidade, pesquisar sobre a história do estado ou história da região. No caso aqui eu tenho em mãos a História de Minas Gerais, de Helena Guimarães Campos e Ricardo de Moura Faria, que é uma simplificação da história de Minas Gerais, aqui em quase 250 páginas, tratando sobre a história de Minas Gerais. Então eu tenho a minha própria história, a história da minha família, a história da minha cidade, a cidade em que eu resido e que minha família tem origem, e a história do estado em que tenho a maior parte da minha família tem origem, né? Então, história de Minas Gerais. Depois de pesquisar sobre a história de Minas Gerais, ainda ampliando esse estudo, nós começamos então a fazer o estudo do país propriamente. Então, história do Brasil. Existem muitos livros sobre história do Brasil que nós poderemos consultar. Eu vou apenas apresentar aqui os mais simples, assim como eu apresentei um livro História Simplificada aqui de Minas Gerais, eu vou apresentar os livros que são simplificados da história do Brasil e de outros países, porque eu acho que nós temos que ter um começo, né? Nós temos que começar com uma obra simples para depois partir para o aprofundamento da história. Então, por isso, tenho aqui uma obra bem tranquila de ser feita a leitura, né? Uma breve história do Brasil, de Mari Del Priore e Renato Venâncio. É uma simplificação da história, tem cerca de 300 páginas, com o resumo aqui de toda a história do Brasil dos últimos 500 anos. Então você vai compreender um pouco da política do Brasil, da história, as consequências que nós tivemos, políticas, econômicas, sociais. Então é uma obra para se introduzir. Obviamente que não tem como ter tudo sobre o Brasil aqui, a própria obra há simplificações, há falhas também, mas é uma obra que vai te apresentar um aspecto geral e depois com o tempo você mesmo vai procurar se aprofundar e ampliar seu conhecimento. Então por isso é uma obra que eu recomendo, Uma Breve História do Brasil. Tem outras obras que tratam sobre a história do Brasil também, mas isso pode ser objeto de um vídeo próprio, né? Mas fica aqui a dica então, História do Brasil. Então já verificamos a história individual, a história da família, a história da cidade, a história do estado, a história do país. Depois, a nossa conexão histórica, que nós temos que ter é procurando também as nossas origens. Então, se você sabe que você tem uma origem determinada, no caso, a minha origem é indígena, africana e portuguesa, europeia, então você pode procurar interrelacionar aqueles estudos. Infelizmente, a história indígena, eu não consigo fazer uma aproximação genealógica, né, porque não há registros, né, os índios eles não tinham o hábito de ter a escrita e não registravam-se, isso era algo próprio daqueles que tinham a ascendência portuguesa e que depois se tornaram os brasileiros e que através da Igreja Católica realizavam os registros. Então, essa parte da história indígena eu posso procurar obras para compreender a cultura indígena, para compreender os índios que habitavam a região em que estou, mas é algo complexo porque não tem a interligação, a conexão necessária como há em outra parte da história da família que eu irei mencionar. Infelizmente essa é a nossa história, né, que não tem aí a escrita propriamente, né. Da mesma forma com os meus ascendentes africanos, né, eu poderia pesquisar sobre a história da escravidão no Brasil, pesquisar sobre a vinda dos africanos para o Brasil e o tráfico negreiro, essas coisas todas, mas não há conexão histórica com a minha família, porque eu não consigo encontrar os documentos que indicam de onde veio essa família, qual a origem determinada. Eventualmente nós podemos fazer
exames de DNA que podem rastrear pessoas semelhantes em determinados países. No meu caso aqui, os meus ascendentes partem lá da Nigéria para o Brasil, e aí eu posso eventualmente procurar saber e entender um pouco mais sobre aquela cultura, né, a fim de tentar compreender como os meus antepassados viviam. Né? No caso aqui, a cultura Yorubá é que estou vinculado. Então, não há conexão histórica que eu poderia me aprofundar suficientemente, né, com documentos, né, com relatos antigos, porque toda a tradição foi perdida, né, era a tradição oral, e com o passar do tempo isso foi sendo perdido. Então, essa parte indígena, africana, eu tenho poucos elementos que eu possa formar um vínculo, né, histórico que poderia me direcionar e que estaria relacionado com a minha família. Né? Infelizmente, é a nossa realidade histórica. Né? Agora, da outra parte, que é a parte europeia, eu já consigo fazer o rastreio histórico através de documentos escritos, porque os antepassados eram católicos e os padres faziam seus determinados registros de casamento, de nascimento, de óbito, né, que eu já mencionei isso em outro vídeo, né, que nós temos essa sorte, de certa forma, de ter os registros até o ano de 1560, há uma vasta quantidade de registros históricos que você pode procurar na paróquia mais antiga, onde seus familiares tinham relação, né, se eles eram católicos, e você vai encontrar lá esses documentos até o ano de 1560. Se você é no Brasil, você consegue encontrar isso, ou ainda se procurar nos seus antepassados em Portugal. Então, a minha origem, rastreando documentalmente e também através do DNA, é comprovado que tenha o rastreio de origens ibéricas, no caso Portugal, e também da Espanha e França. Então, são essas regiões aí. Então, por isso, nós procuramos entender a história de Portugal, uma vez que eu já tenho essa compreensão histórica da minha família documentalmente, né, que não se perdeu com o tempo. Fazendo os rastreios, nós descobrimos então a história de Portugal e a relação que tenho em relação a essa história. E aqui tem uma obra, História Concisa de Portugal, de David Bingham. É uma obra também simplificada, não se aprofunda e trata de temas específicos da história de Portugal. Tem aqui poucas páginas, né? Tem cerca de 250 páginas, mas que apresenta aqui uma noção geral para que você possa entender o que aconteceu em Portugal nos anos anteriores. E nisso nós temos a interligação aqui com a história do Brasil. Né? A história de Portugal, ela de certa forma está anterior à história do Brasil e em algum momento a história de Portugal e a história do Brasil está interrelacionada. E é interessante que na escola nós estudamos a história do Brasil do ano de 1500 em diante. Nós não costumamos na escola ou mesmo em outros cursos aprofundar ao que aconteceu anteriormente a isso, no caso, a história de Portugal. Porque os nossos antepassados, uma vez que eles vieram de Portugal, a história deles também estarão lá relatadas, de certa forma, estarão vinculadas aos acontecimentos daquele país. Então, por isso que eu acho interessante fazer esse momento de estudar para além da nacionalidade. No caso, estudar a história de Portugal também e a sua relação. E nesse livro em específico, eu estudo até a parte que tem relação com a minha história, a história do Brasil, eventualmente. Então eu leio só até a página 148. Depois da página 148, nós temos aqui a história de Portugal recente, né? No caso aqui com a República, que não tem a relação comigo, né? Afinal, eu nasci no Brasil, tem a relação histórica com o Brasil, e meus antepassados estariam, então, anteriores ao período de 1808. Né? Então, por isso eu estudarei a história de Portugal nesse período, né, de 1808 e anterior a esse período, até chegar no tempo mais antigo. E Portugal também comete o mesmo tipo de situação em se tratando de história. Né? Enquanto na história do Brasil nós começamos a estudar a partir de 1500 a história, ignorando todo o aspecto anterior a isso, das pessoas que formaram o Brasil, no caso os portugueses, também em Portugal nós estudamos só a partir de um determinado período, que é a partir do momento da origem de Portugal com Dom Afonso Henriques. Há aqui relatos em momentos anteriores, pré-históricos, né, mas há um salto histórico aí dos lusitanos e pula e vai até Dom Afonso Henriques. E aí que começa a história de Portugal. Ou seja, só é narrada a história a partir do momento da formação do Estado de Portugal.
E, na verdade, nossos antepassados são anteriores também à história de Portugal, né? A maioria dos brasileiros são descendentes dos portugueses que vieram do norte de Portugal para o Brasil no período colonial. E a história do norte de Portugal tem uma história intimamente relacionada com a história de Castela, de Leão, dos estados, no caso aqui dos reinos que estavam em Espanha, que estão em Espanha atualmente, no norte da Espanha. Então, por isso que eu acho interessante também estudar a história da Espanha. E aqui tem uma indicação também simplificada, História Concisa da Espanha, de William Phillips e Carla Hahn Phillips. Todos da editora Edipro, né? E aqui também tem a história, então, da Espanha, que apresenta aspectos anteriores à história de Portugal. No caso aqui, o próprio Dom Afonso Henriques, né, que é o fundador de Portugal, ele tem suas origens na Espanha, porque ele era descendente de franceses por parte de pai, e também de pessoas da realeza de Leão, de Castela, através por parte da sua mãe. Então, por isso é interessante também estudar aspectos anteriores, né? Especialmente, então, juntando com a história de Portugal, uma história ibérica. E com isso nós teremos, então, algo mais completo, né? A história da Espanha até o período em que está relacionada com Portugal, como eu mencionei, na formação de Portugal, e eu leio até a página 218 dessa versão, porque a partir do capítulo 6º, página 219 em diante, é a história da Espanha moderna, né, que não está relacionada com a história de Portugal. Então, por isso, eu estudo a história da Espanha relacionando o seu período medieval, relacionando com a história de Portugal, e até em determinados momentos, né, a coroa portuguesa foi meio que unificada com a coroa espanhola, e por isso é interessante também fazer esse estudo tanto da Espanha quanto de Portugal, verificando aspectos que estão relacionados para a formação da história do Brasil. Então nós temos aqui 3 livros que são interessantes: a história da Espanha, a história de Portugal e a história do Brasil. E com isso nós temos então uma formação de aspectos históricos que são interessantes. Tem essa outra obra aqui, a Brevíssima História de Portugal, de Oliveira Marques, que não é tão interessante. Eu particularmente prefiro essa outra versão aqui. Ela é mais interessante para ser lida, eu acho que ficou melhor escrita, mas aqui serve como complemento também, né? Uma Brevíssima História de Portugal, de Oliveira Marques, né? Essas 2 obras. E se você quer compreender também de forma mais aprofundada a história de Portugal, eu recomendo essa coleção aqui. São vários volumes, né? Acho que são 10 volumes, mas que eu tenho aqui os volumes que narram a história de Portugal relacionada até o período em que o Brasil tem a sua independência. Então, tudo que é anterior à independência do Brasil, nós temos aqui de história de Portugal. São vários volumes, vou mostrar para vocês aqui, ó, Portugal na pré-história. É uma coleção belíssima que vale a pena você adquirir. E, infelizmente ela não é vendida no Brasil, você encontra ela em sebos em Portugal, mas ela é toda ilustrada, tem várias informações complementadas por acadêmicos, escritas com um rigor exemplar. Então é uma coleção muito interessante que serve para que você possa compreender a história de Portugal de forma aprofundada. E também uma edição muito bonita, né, em capa dura, com bom acabamento. São vários volumes, né? Esse é o primeiro volume sobre a pré-história. Tem esse volume, o segundo volume, sobre o mundo luso-romano. Então nós vamos compreender a história dos nossos antepassados que estavam na região de Portugal no período da época do Império Romano. E também é algo interessante ser feito, né? Estudar a história do Império Romano, a história da Grécia, que também está relacionada com a história de Portugal e Espanha. Tem o outro período, que é o período de Portugal medieval. Essa é uma edição que particularmente eu gosto bastante. Então aqui tem várias ilustrações também, e relacionando toda a história de Portugal durante o período medieval. E como eu mencionei, né, não narra os períodos anteriores a Dom Afonso Henriques, né? Outro volume que nós temos aqui, Os Descobrimentos, O Mar Sem Fim. Essa edição também que trata então já dos momentos das viagens marítimas, fala sobre o Brasil aqui, como foi a relação do Brasil nos seus primeiros momentos que os portugueses chegaram aqui. Então são uma coleção aqui muito interessante. Aqui o segundo volume que trata sobre os descobrimentos, tratando sobre os impérios, sempre ricamente ilustrado.
e com um bom acabamento, né? O Brasil na época da restauração, é muito bela essa coleção. Então fica essa dica para vocês aí, de obras que tratam sobre história e obras que estão relacionadas com a história do brasileiro em geral, né? Que é a história do Brasil, a história da sua região, a história de Portugal, a história da Espanha. Eventualmente também está vinculado à história da França, como eu mencionei, o Dom Afonso Henriques também, ele tem sua ancestralidade vinculada à história da França. Seria interessante também estudar algumas obras da história francesa, mas de um modo geral esses são os livros que eu busco fazer esse estudo, né? E eventualmente eu vou fazer aprofundamento sobre cada um desses temas que eu abordei, mas fica a dica dessas obras aqui. E é isso. Muito obrigado pela atenção. Até o nosso próximo vídeo.